Espirais de Luz. Lembrando que esse é um trabalho de uma equipe. Todos nós estamos direcionados, tanto em pensamento, quanto em preces, quanto em vontade, para sugerir, para trazer assuntos interessantes e também para trazer orientação, estudo para vocês de alguma forma. Isso é um importante, que a gente não está aqui para poder assimilar e guardar de presente. A gente tem que aprender e espalhar para todos o conhecimento. Afinal de contas, quem conhece, quem aprende, evolui. Não é verdade? Não é egoísmo nenhum de ninguém e nem tem que ter egoísmo nenhum de ninguém com relação ao conhecimento. Ele tem que ser realmente espalhado. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, com um tema muito interessante. Lembrando que a gente está fazendo essa palestra hoje, eu vou até direcionar. Essa palestra eu direciono para o espírito da Marília Mendonça, que desencarnou no último sábado, e que Deus a abençoe, ilumine, proteja seu espírito e proteja também seus familiares que ficaram aqui, né? Gente, hoje nós vamos falar sobre morte prematura, um legado da vida. E a gente vai analisar por partes o que diz o tópico, né, de mortes prematuras do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler para vocês um trecho. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infringir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Antes de dar continuidade à minha explicação, eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Eu já falei isso várias vezes em algumas das minhas exposições. Nós temos a ideia de que a nossa justiça, o nosso julgamento, que nós pensamos de ser certo, errado, bem e mal, é o certo. Quem disse isso para você? Muitas das nossas leis e muitos dos nossos conceitos e preceitos não são baseados na nossa essência, no nosso espírito. São baseados na vida material que nós levamos no planeta, na intenção total de amenizar os conflitos entre povos, entre pessoas, entre situações, enfim, qualquer que seja o âmbito. Nós estamos aqui direcionados por leis humanas, leis dos homens, leis materiais. Então essas leis materiais, elas são falhas, totalmente falhas, tanto que desde o começo da sociedade, quando foram criadas as leis, foi necessário que mandasse um Jesus Cristo que fosse contra aquilo, para mostrar o tanto que a sociedade, o tanto que o ser humano ainda tem que aprender sobre essência, sobre evolução, enfim, sobre N coisas, né, que ele desconhece, na verdade. Então nós temos aqui, gente, algo interessante, um ponto de vista que nós podemos aplicar a seguinte frase de Spinoza, um dos grandes racionalistas e filósofos do século XVII, dentro da chamada filosofia moderna. Ele falava assim: a meditação do sábio é uma meditação não da morte, mas da vida. Olha que interessante essa frase.
Outra frase, outras coisas interessantes são as citações de Sócrates na antiguidade. Ele ensinava que a filosofia nada mais era do que uma preparação para a morte. E Platão dizia, filosofar é aprender a morrer. É interessante. Dos animais, o homem é o único que sabe que vai morrer. E, pelo visto, não entendeu isso ainda. A revolta, ela é muito presente com os arrebatamentos de pessoas mais novas. E é presente quando os motivos são doenças e acidentes inesperados. Muitos ainda ficam sem entender qual é a vontade de Deus ao tirar os anos de vida desse ser. Porque para eles, que se esquecem da vida futura, é como se tirasse todas as oportunidades dessa criatura. Então nós aprendemos desde cedo que ser feliz é conseguir se realizar materialmente e emocionalmente na vida terrena. Mas desconsideramos completamente o que iremos viver após esse período em que estamos no corpo físico. Afinal de contas, nós somos na essência, nós somos eternos. E é interessante nós começarmos a observar isso. O ser humano, ele não quer aceitar a ideia de que ele nasceu, que ele vai viver e que ele vai desencarnar. É engraçado. Todos nós temos a ideia que somos eternos. É engraçado porque nós falamos assim, né? A morte, ela existe e ela vem e ela é inesperada. Ela chega do nada. Você está aqui vivendo, você está aqui ótimo, de repente ela vem, chega e te leva. E você ignora isso a vida inteira. Você simplesmente olha para isso como se isso não fosse acontecer em sua vida. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu amigo. Comece a pensar não somente, né, no que você já viveu ou no que você tem que viver no futuro, mas pense também no que você vai ser após a sua morte. Isso é tão importante. E para você pensar o que você vai ser depois da morte, é necessário que você pense quem você é em vida. Porque se todos nós, independente da religião, temos acesso a uma frase da Bíblia em que diz que todos nós somos o conjunto de nossas obras, para pensar quem é você. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Significa que nós somos uma essência eterna e não meros corpos físicos. Daí, você já dá um passo bem grande para a compreensão da morte, que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Então, o que acontece? Nesse ponto de vista, a justiça divina, ela é extremamente perfeita, enquanto a nossa é extremamente falha, mas a gente julga que a nossa é mais importante do que a justiça de Deus. E que Deus não tinha o direito de fazer o que ele fez. É engraçado falar isso, mas é assim que as pessoas pensam. E é assim que as pessoas vivem, tá? Dessa forma, alimentando isso. Continuando no capítulo 5, fala assim: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram o coração de mães e fazem que, antes do tempo, enfraqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. Exatamente. E que assim se preserva das misérias da vida, gente. Ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julgou não convir que ele permaneça por mais tempo terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. Mas de que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida ao vosso parecer tão cheia de esperanças?
Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Olha, eu vou dar uma pausa aqui para poder falar sobre isso, porque é interessante. Nós temos a capacidade de analisar, de colocar a ideia na mente de que aquela pessoa não deveria ter morrido tão jovem. Mas a gente ignora o porvir daquela vida. Presta atenção, gente. Tem gente que desencarna mais novo e praticamente chega no plano espiritual com uma ascensão espiritual, um conjunto de obras realizadas maravilhosas. Se ele já resgatou tudo que ele tinha, qual a necessidade dele continuar no planeta? Nenhuma. Nesse momento agora, pior ainda. Então, a gente vai e fala assim, Marília Mendonça desencarnou no acidente de avião. E se ela continuasse viva? Ela poderia desencarnar de Covid, ela poderia ter câncer, ela poderia ter vários outros motivos para desencarnar. Ou ela poderia ter o resto da vida dela, que ela construiu um legado até aquele momento, desconstruindo esse legado. Então, nós não temos que julgar o porquê, nem perguntar e nem questionar, porque a perfeição da espiritualidade, a perfeição dos projetos reencarnatórios são indiscutíveis. Todos nós temos a nossa hora de chegar no planeta, viver e partir. E iremos na hora que for o programado. É interessante que o Espiritismo, ele deixa lógico e claro para você. Existe uma lógica, existe uma preparação, existe tudo isso de uma forma muito clara, muito limpa para você entender o que está acontecendo. Então, continuando, não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco, porque nós estamos num planeta de prova e expiação, então a gente sofre. Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transborda de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem. Porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Gente, muitas vezes nós ouvimos, era tão jovem, uma pessoa maravilhosa, esbanjava a vida, uma pessoa tão boa, né? E daí o ponto crucial desse desencarne antecipado, ou prematuro para a nossa visão material. O desencarne prematuro de personalidades, por exemplo, de grande importância social, na verdade nos mostra o quanto nossos espíritos estão ligados à nossa evolução. Exatamente. São seres que já vêm com tudo preparado e pronto, fazendo um enorme bem para o próximo. Eles são formadores de opinião, defensores de conceitos justos, reformadores sociais natos, que se utilizam de meios pacíficos para mostrar a realidade impactante em que se encontram os seres do planeta, ainda caminhando para evoluir como espíritos. Olha que interessante isso.
Olha que lindo que isso é. Então não se pode alimentar indignação por situações que podem acontecer com todos nós. Nós estamos na chuva e iremos nos molhar sem dúvidas. É bom respirar profundamente antes de proferir um pensamento ou palavra. Analisar com o coração o retorno daquele ser à pátria espiritual. Como ele viveu sua vida, qual o seu legado. É uma forma, gente, de positivar a sua partida, já que uma regra da natureza é a interdependência. Nós dependemos daquela situação e nós queremos que aquela situação dependa de nós também. É nesse momento que nós vamos entender assim, entendi agora. Sabe? Olha o legado, olha a contribuição social que aquele ser deixou. Então nós temos aquela criatura, por exemplo, que não tem nenhum destaque, né? Nenhuma fama, nem nada, mas é uma pessoa que sempre foi boa para o próximo, sempre fez o bem ao próximo e de repente entrou na frente de alguém e levou um tiro no lugar daquele alguém e tinha só 20 anos. Era aquela a missão daquela pessoa, era aquela a ideia e ele salvou a vida de alguém. Então, assim como temos os casos que chamam a atenção, né? A indignação. Fulano morreu e aquele fulano é famoso e tudo. Chorem também pelos vários fulanos que morreram junto. Ou até mesmo no mesmo dia. Da mesma forma, eram pessoas boas, eram pessoas dedicadas e desencarnaram também. Então, assim, nós temos que parar de dar ênfase àquilo que se destaca, como se aquilo que se destaca tivesse que ser eterno, sabe? E começar a observar que todos nós que aqui estamos no planeta Terra, independente da nossa condição, somos perecíveis e estamos destinados a desencarnar. Todos nós. Não tem uma exceção aqui que fulano vai viver 1000 anos aqui, não. Todos nós vamos desencarnar. E se ele viver 1000 anos aqui, seu corpo não vai ter nem corpo, né? Vai ter uma lasca em pé e você lá tentando, seu espírito tentando conectar com alguma coisa da matéria, porque decompõe muito com 1000 anos, né? Bom, se vibrarmos positividade, podemos contribuir para um bem maior, principalmente quando esse desencarnado prematuro é uma figura de expressão, que viveu mais intensamente seus momentos na vida terrena e conseguiu nesse tempo, nesse curto intervalo, realizar uma obra, ou melhor, a sua missão. Então nossa vibração vai fortalecer essa essência para receber toda a comoção da multidão de pessoas que gostavam dele, que gostam ou gostam do seu trabalho. E esse espírito vai ter consciência que nada se perde na vida, quando entende que usou a sua oportunidade de todas as formas para fazer o melhor e eternizar essas ideias, conceitos e até mesmo a sua música. Não é verdade? Gente, então nesse momento vamos começar a mudar a nossa visão. O desencarne é somente uma mudança de dimensão. E vamos agradecer a todas essas pessoas bondosas, não só a Marília Mendonça, que fez a sua passagem, mas todos os seres, aqueles que estavam com ela no avião e aqueles que desencarnaram no mesmo dia dela, que são seres também que necessitam da nossa atenção. Nós, às vezes, não sabemos que alguém muito bom morreu, porque aquele ditado que não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda prevalece nos corações caridosos de uma maneira intensa. Então sejamos respectivamente emocionais, mas emocionais com raciocínio. Sintamos saudade, desabafemos nossos sentimentos, mas nunca se revolte contra a divindade, porque graças a ela é que essa oportunidade que você está tendo aí, como encarnado de crescer e evoluir, está sendo dada. Eu acho que ficou bem claro, né? Então, não vamos chorar sem motivo, não vamos nos revoltar sem necessidade,
porque tudo tem a permissão do nosso Pai. E nós não vivemos somente uma vida material. Nós temos essa vida e temos a vida futura. Agora, quer saber mais? Tem um monte de palestra lá, a gente está publicando, tem um monte de vídeo que está saindo agora, e a gente está publicando. Você vai lá no YouTube, no Espirais de Luz, vai se inscrever no canal e vai curtir nossa página no Facebook. Não esquece de ativar o sininho no YouTube e vem com a gente vibrar luz. Até a próxima. Beijos de luz.